Meus queridos, queremos hoje falar a segunda parte da mensagem na mesa da comunhão que começamos na semana passada. Eu já adiantei a vocês que essa mensagem ela tem 3 partes. A primeira parte foi dita na semana passada, hoje eu direi a segunda parte, no próximo domingo eu direi a terceira parte. Tudo bem? Agora, o importante de tudo isso é que os irmãos não percam o link, a ligação entre uma parte e outra, porque se nós dissociarmos as partes, tudo bem, você vai ter uma certa compreensão, mas você não terá a compreensão que nós queremos que você tenha, por se tratar de um tema único, que está sendo dividido em partes apenas por uma questão de tempo. Por mim eu ficaria aqui a tarde toda com vocês, não é? Sem problema nenhum, para não ter que dividir as mensagens, mas nem todos têm a mesma disponibilidade, né? Eu entendo perfeitamente. Mas o fato é que essa é uma mensagem muito importante. Talvez eu continue falando mais de 3 partes, continuando falando até o final do ano, sei lá, até mês que vem. O importante é que nós entendamos bem as coisas. Bem, a primeira parte que nós falamos semana passada, nós apresentamos o significado daquela mesa do Partir do Pão que nós trazemos aqui nas reuniões do Partir do Pão. Aquela mesa, uma mesa de fato, que a gente coloca literalmente aqui, na reunião, como alguns chamam de a reunião da ceia, né? Enfim, em que está ali o pão e o vinho. E a ênfase que nós demos nessa primeira parte, apresentando o significado da mesa, é que aquela mesa, a mesa do Partir do Pão, que gera tanto medo na maioria dos cristãos, tanta acusação na mente dos cristãos, e tanta presunção no coração de outros, porque a ideia é que só pode participar daquela mesa quem tem condições de participar. E aí existe uma divisão. O Marcinho não pode participar daquela mesa, por que não? Porque ele é motoqueiro. Já viu um motoqueiro participar da mesa da ceia? Você não tem condições. Você já viu os braços dele, como é que está todo tatuado? Não é? E aí, se você vê a mulher dele, piorou. Então, vamos deixar quieto. Agora, é lógico que o Pedrão, ele não. Foi criado com vó, criado com danoninho, nunca foi numa balada, foi nascido numa fazenda, plantando e lendo a Bíblia e cantando. Aí deu nisso aí, ó, branquinho, nunca quebrou uma unha, cheirosinho, todo. Aí ele pode, porque ele tem a dignidade, a santidade necessária, não faz nada, é só ele e o Josué, nessa igreja. Porque o restante, a comunidade do pastor, está tudo perdido. Se vocês, membros desse ministério, me conhecessem, vocês não congregariam aqui, não. Vocês iam congregar com as pessoas santas, Silas Malafaia, o Chapéu, o Soares, essa turma boa. Aí se fica assim, dividindo. O Pedrão pode participar porque ele é digno. A Paula não pode, porque eu sei das coisas suas, tá? Eu sei, não vou te falar, mas a carinha sua não me engana, não. Tá, a Paula não pode. Aí fica essa conversa fiada, pode, não pode, porque não se lê a Bíblia. Eu sei que você que está pensando o contrário do que eu estou dizendo, vai dizer, o Alexandre nunca leu lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma desse pão, bebe desse. Falei, calma, são 3 partes, eu vou chegar lá. E quando chegar lá, o texto de lá vai falar de você, calma. Mas estamos apenas na primeira parte. Essa primeira parte é a mesa da reconciliação, é a mesa de misericórdia, é a mesa de perdão, é a mesa da qual o Senhor reuniu, inclusive Judas, João, o filho do trovão, que depois foi chamado de filho do amor, mas era filho do trovão. Tiago, seu irmão, filho do trovão. Pedro, covarde, fraco, sem futuro. Só é brabo na hora, quando o negócio vai pegar, foge. Mas estavam todos lá.
O único que tinha dignidade de estar naquela mesa foi o que se despiu das suas vestes para lavar os pés dos pecadores. Só tinha pecadores da primeira reunião do Partir do Pão, só, menos um. E este podia negar o pão para os pecadores, ou não? Se eu fosse Jesus naquela ceia, eu falasse assim: Judas, cai fora, seu filho de Raabe. Judas, cachorro, infiel, miserável, traidor, na mesa? Porque a mesa da reconciliação, é do perdão, é da misericórdia, é da graça, não é da acusação. Vocês entendem? O único que tinha dignidade se pôs por servo, despiu as suas vestes, cingiu os seus lombos com uma toalha, se inclinou diante dos pecadores e se pôs a lavar os pés, até chegar em Pedro, e Pedro, arrogante, com vergonha, por outro lado: não, meu pé o senhor não lava não, tudo bem que, né? Não, ou seja, ele tentou justificar que ele não era tão arrogante, assim, quis dar de humilde. Jesus falou: Pedro, para de humildade fingida. Ei, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Olha a palavra, não tem parte comigo. Então essa mesa é a mesa da reconciliação. Quem dela pode participar? Aquele que carece de graça e de misericórdia. Aproximar-se da mesa do Partir do Pão, essa mesa simbólica, porque ela representa a cruz de Cristo, ela representa a cruz, é aproximar-se do ministério da reconciliação. Esse é o primeiro ponto. O segundo vamos falar agora, mas nós temos que partir desse primeiro para chegar no segundo. Ou seja, por que a mesa? Né? A mesa da comunhão. Mesa. Por que mesa? Eu creio que na casa de vocês deve haver uma mesa. Na casa de todos tem uma mesa. Ainda que não seja uma mesa, mas tem uma mesa. Mesa é o lugar onde a família se reúne para comer. Pode ser uma mesa grande, comprada aí nas grandes lojas, magazines e da vida. Pode ser uma mesinha feita de madeira, da casa de roça. Pode ser só um lençol no chão. Não importa. A mesa, ela representa, se para o casal, qual é o lugar mais próximo, íntimo e profundo para um casal? O quê? A cama. A cama. Leito. Leito é uma palavra muito bonita. Leito. Meu bem, vamos para o nosso leito. Acabou tudo, não sai mais nada. Meu bem, vamos para a nossa alcova. Para. Ei, é muito sem graça. Se você faz isso, não para. Vamos para o nosso leito. Se o caboclo estava já com algum problema, acabou de zerar tudo. Os homens sofrem. É uma pressão. O homem passa a vida todinha tentando ajustar com a mulher, alisando, falando aqui. A mulher com dor de cabeça nunca quer. No dia que ela quer, ele não consegue nada. Eu falo: toma um remedinho. Isso é bobagem. Normal. Orgulho. Aí o pessoal fala que o primeiro remédio mais vendido no mundo, quem sabe? É o Dorflex. É o mais vendido no mundo. E o segundo medicamento mais vendido no mundo, à época da pesquisa, era o Viagra. Era o Viagra. Hoje não fala mais Viagra porque tem vários, né? Tem vários nomes aí, que quebrou a patente, né? Aí eu ficava me perguntando: olha, se o segundo remédio mais vendido do mundo é o Viagra, eu vou fazer uma pesquisa.
Marcinho, você toma Viagra? Não, não pode. Me respeita, é um cara novo desse. Pedrão, você toma? Ninguém. Eu descobri que ninguém toma Viagra, só que é o mais vendido. Logo, quem deve estar comprando os Viagra são os cachorros da rua. Hã? Não, vocês estão entendendo? Então isso é uma bobagem. Mas voltando ao ponto, se para o casal a cama é o lugar mais íntimo, de maior aproximação, de maior confiança, vocês entendem a simbologia? E para a família, qual é o lugar? É a mesa. Hoje em dia o mundo está muito mudado, mas a mesa, todos ao redor da mesa, o pai, a mãe, os filhos. Aí o pai ou a mãe, que seja alguém, convida alguém para a mesa. Essa pessoa que é convidada à mesa é convidada para a intimidade, para a comunhão, para a aproximação. A mesa não implica inimizade, não. A mesa implica amizade. Você convida para sentar-se à mesa com você pessoas a quem você ama, que você quer perto. Mesa é lugar de encontro. Quem está entendendo? Agora, para falarmos, portanto, entendemos porque a mesa, temos que partir de um princípio, ou de dois princípios. Já falei outras vezes, mas não tem problema. O primeiro princípio, queridos, isso aí vai demorar uns 10, 15, 20 anos para vocês entenderem na profundidade. Eu tenho anos tentando entender, entendi alguma coisa e continuo tentando entender a profundidade da coisa. Olha só, vamos entender isso. Sem pressa, eu não estou com pressa, hoje eu não estou com pressa. Quando você olha para si, você olha para si mesmo. Aí você fica muito envolvido com a sua vida, seus problemas, sua casa, seu aluguel, seu trabalho, o concurso tem que fazer, uma coisa e outra e tal. Aí você vive num cosmo, para nós podermos reduzir bastante a ideia, você vive numa Via Láctea, que é a nossa chamada, a nossa galáxia chamada Via Láctea, e dessas os cientistas supõem haver mais umas 200 bilhões dessas. Bem, nessa galáxia nossa existem umas 100 bilhões de sistemas solares. Um deles é o nosso sistema solar, o nosso, que tem o Sol, esse nosso Sol que nós conhecemos, que é uma estrelinha velha de quinta grandeza, né? Bobagem. E em torno dele 8 planetas. Um deles, desse planeta, é a Terra, na qual você está. E só essa terrinha velha, esse pontinho, que é nada diante do todo, do tudo, essa terra nossa, tem uma grandeza. Para pensar na terra, a grandeza. A terra, coitada, é só um negocinho, dentro de um complexo enorme, que nós não temos noção do tamanho e de nada, de distância, e nada. Tudo que diz a ciência é só mesmo presunção de conhecimento, mas não se sabe absolutamente nada, porque nós somos muito pequenos diante do grande cosmo. Mas essa terra já para nós é enorme. Você não conheceu nenhum país além do Brasil, ou se conheceu, só conheceu 2, ou quem conheceu muito, conheceu 5 países, mas não conheceu o mundo, não conheceu a terra toda essa biodiversidade de animais, de insetos, de bichinhos, de minhoca, de pássaros, de tudo, de gente de todo jeito. E aí você vive nesse complexo de coisas, achando que você é autônomo, que a sua vida depende única e exclusivamente de você, dos seus esforços, dos seus projetos, da sua luta, do seu dinheiro. E aí nós mal nos conectamos com os vizinhos,
mal nos conectamos com a própria família. Quem está entendendo? Porque esse espírito de individualismo que existe no ser humano desde a sua criação e queda, e que sobretudo foi profundamente intensificado com a era da modernidade, a era moderna de lá para cá, isso piorou tudo. O fato é que nós nascemos, vivemos e morremos desconectados do todo. Não é só da família, não é só dos vizinhos, não é só da humanidade. A humanidade que se dane. É o Brasil que se dane. Só dói na gente quando a dor se aproxima de mim. Porque até quando o vizinho morre, eu fico só assombrado. A dor tem que chegar na minha casa. Aí eu sinto na pele a dor. Olha, está tendo essa guerra lá da Ucrânia os palestinos lá, o Hamas, né? Até hoje, tudo que se disse dessa guerra é só guerra ideológica. Isso é PT contra Bolsonaro. Quem é do Bolsonaro, manda tacar bomba lá no Hamas. Quem é do Lula, manda, para, porque não pode, porque o grupo lá é de Deus. Essa conversa. Mas sentir a dor da criança que morreu porque a bomba caiu na casa dela, ninguém sentiu. Para de bobagem. Ninguém chorou, ninguém tirou tempo para orar por aquelas famílias desamparadas, apátridas. Ninguém. Não ouviu uma pregação de nenhum pastor dizendo: vamos orar porque o povo está sofrendo. Não. Quando falaram da guerra, era só guerra ideológica, era só política, só divisão, só confusão. O fato é que os homens andam desconectados da própria humanidade. Da própria humanidade. A humanidade já é aquela coisinha pequena, né, em relação ao cosmos, então, do cosmos, do todo. Então, se nós estamos desconectados da própria humanidade, imagine dos mares, dos rios. O que é que eu quero com o mar e o que eu quero com o rio? Ué, dane-se. É assim ou não é? Quando alguém fala é porque participa de uma ONG, tem interesses por detrás. Desconectado dos pássaros, do vento, do sol, da lua, das estrelas. O fato é que quando Deus criou tudo isso, presta atenção, Deus criou um todo no tudo. O todo é tudo criado, no tudo, o tudo é Deus. Quantas vezes vamos ter que ler o texto bíblico tão claro que diz: pois nele foram criadas todas as coisas. Recentemente eu citei esse texto para dizer que tudo está em Deus. Rapaz, a pessoa deu um pulo tão grande. Você quer dizer que tudo está em Deus? Eu falei: se não está, está onde? No nada? Quer dizer que toda essa beleza, essa ordem, e o nome cosmo quer dizer ordem, quer dizer beleza. Por que os homens que têm inteligência, saem dirigindo os carros na rua e saem tudo batendo um carro no outro, matando os outros? E os planetas não se chocam, ó, eles ficam ali 1 ano, 5 anos, 100 anos, 1 milhão de anos. De vez em quando acontece um desastre, mas é providência do próprio universo para poder avançar. Para poder avançar. Até um vulcão, quando explode, é para avançar. A gente pode falar isso outra hora. Mas o fato mesmo é que nós, portanto, quando falamos dessa conexão do tudo, nós achamos que é só um texto bíblico, é nele todas as coisas, é nele, é em Deus. Está lá, ó, pois nele foram criadas quantas coisas? Vamos ler diferente. Todas as coisas, aí vai para o verbo, foram criadas. Onde? Ali, se você fizer análise sintática, nele vai dar uma locução adverbial de lugar. Não é possível. O todo, que são todas as coisas,
nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, todas as coisas, ao todo, foi criado nele, em Cristo. Cristo é o lugar, é o ambiente onde todas as coisas existem. Por isso Paulo vai dizer para os gregos, para os pagãos lá em Atenas, ele vai dizer: pois nele nós vivemos. Coloca Atos capítulo 17, versículo 28. Pois nele nós vivemos. Quem sabe ler? Só até a vírgula. Isso aqui nós não entendemos, não. A gente acha que entende. E nós ainda vamos gastar anos e anos para entender, sem entender. Como é que é o seu nome? Me perdoa que sempre me foge. Ivan? Não fugiu não, eu acho que eu não sei. Ivan, você vive? Você vive? Ou não vive? Está na dúvida? Você vive, ele está assim. Você vive? Tem certeza? Pelo menos parece, né? Ginei, você vive? Tem certeza que está vivo aí? A irmã Leila, lá atrás. Você mesmo, irmã Leila. A irmã Leila, ela. Você vive, irmã Leila? Tem certeza? Está com um cara que está meio vivendo muito, não. Está assim. Você vive? Moisés, você vive? Puxa, todo mundo que está aqui, que está me ouvindo em casa, que vai me ouvir amanhã, se você vive, você tem que toda hora que você lembrar, tem que falar: eu vivo nele. Tem como viver fora dele. Aí o ateu, nele, vai viver aonde o ateu? Aí a pergunta que todo mundo faz, que não quer concordar, aí, agora não vai dizer que o diabo existe em Deus. Não, existe na tua casa. É só ler. Todas as coisas nos céus, na terra, debaixo da terra, sejam tronos, principados, potestade, tudo, nele nós vivemos. Você se move nele, e se você existe nele. E quem diz isso não foi nem Paulo, não foi nem Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Davi, não foi Moisés, não foi Jeremias, não foi Daniel, não foi Ezequiel, não foi Amós, não foi Obadias, não foi Oséias, foram os poetas gregos pagãos. E Paulo, pregando em Atenas, falou assim: isso que os poetas de vocês falaram é verdade. O que significa que a verdade não está reclusa a nenhum livro, a nenhum grupo, a nenhuma etnia, a nenhuma religião. A verdade é de Deus e ela está onde Deus quer que ela esteja. Então, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele, de Deus, somos o quê? Geração. Então tudo começa desse primeiro princípio. Isso aqui não adianta você pular, gritar, você concordar, crer, não crer, é problema seu. Você vive nele, existe nele, se move nele, tudo existe nele, acabou, não tem o que fazer. E se você quiser não aceitar essa verdade, é só sair dele, pula dele. Sai para onde? Pula. Até para morrer você precisa dele. Bem, então existe aí o todo e o tudo. É uma unidade. Ou seja, você que quer ser individual, entenda, você está totalmente ligado e conectado com todas as coisas. Só que você não quer viver conectado. Você não dá atenção para tudo, ou para o todo no qual nós estamos. O que fez com que isso acontecesse foi a queda. O homem se desagregou de Deus e se desagregou da criação em sua consciência e no seu coração. Tanto é que um homem passa na rua e chuta um cachorro. Já viram isso? O cachorro não fez nada, estava dormindo, ele vai lá e chuta. O mendigo está lá dormindo debaixo de uma marquise,
alguém vai lá, joga a gasolina e taca fogo. Por que isso? Por quê? Não, é só para ver o cara gritar. A gente vai e taca pedra nos passarinhos só para ver ele cair da árvore. Você nem vive de comer de passarinho, você só faz mesmo para ver a queda. Aí quando você quer que o passarinho não morra e viva, você coloca numa gaiola para ele cantar, para você poder dizer que ele canta bonito. E ainda depois tem que vir ainda Luiz Gonzaga para dizer que o Assum Preto cantava até bem, mas aí furaram o zóio do Assum Preto para ele cantar melhor, porque com os olhos furados ele ia ficar profundamente triste por não enxergar mais a luz da vida, e aí ele ficaria cantando aquele canto de tristeza, e o dono do pássaro que furou o zóio do pássaro preto viria na gaiola e ficar feliz pelo canto triste do pássaro preto. É assim. A gente sai destruindo tudo. Então, e tudo isso vai chegar no ponto nevrálgico das nossas indiferenças com o nosso próximo. Então, os homens estão desagregados. A palavra que Paulo vai usar para se referir a essa condição humana é chamando-os de peregrinos, de errantes, de inimigos. E essa condição humana, só para vocês poderem entender a dimensão da coisa, o que isso significa, a Bíblia vai nos trazer uma imagem muito linda, maravilhosa, que fala do que Deus gostaria que fosse como fosse, que é o jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 2. Então imagina só, casalzinho, Adão, Eva, é só uma imagem para representar o que Deus gostaria que fosse, num jardim. A palavra jardim é bonito, Éden quer dizer prazer, sensação, alegria, né? Plenitude. Então, num jardim, e diz que tinha todo tipo de coisa gostosa para comer, de fruta, de tudo. Desse jardim saía 4 rios, ó, o Gion, o Pison, o Tigre, o Eufrates, tudo nascia do Éden. E diz que lá no rio Gion, salvo engano, havia pedras preciosas no leito do rio. Então era uma coisa fantástica. Leia Gênesis 2, você vai ficar assim, ai, tomado. Aí quando o homem decide no coração que ele viveria por si mesmo e para si mesmo, sem Deus, aí a imagem se quebra diante dos nossos olhos. Quando é dito que Deus expulsa o homem e a mulher para fora do jardim, é só para mostrar para você, para o leitor que estava tão empolgado com a leitura, tantas coisas belas, bonitas no jardim. Aí quando Adão e Eva vão saindo para fora da porta do jardim, deixando para trás aquela beleza, e agora olhando para adiante, para um mundo inóspito, para um mundo cruel, para um mundo sem abrigo, sem segurança, sem nada. Agora o homem tinha que, do suor do rosto, plantar para poder colher um cheiro verde, um alface, um tomate para comer, qualquer coisa. Ali você parar, se fosse um filme, você desse uma pausa no vídeo, você ia ver a imagem de um jardim belo, maravilhoso, ficando para trás, e agora um mundo inóspito à frente, um deserto, e esse homem e mulher agora saindo do Éden, saindo do jardim, saindo da mesa, da comunhão com Deus e com todas as coisas, para viver por si mesmos, tornando-se peregrinos, desamparados. Efésios capítulo 2 vai dizer: peregrinos, desamparados, sem Deus, sem esperança, sem nada. Isso não é para estudar, ser estudado teologicamente, não. É para ler, entender o texto do Gênesis no seu sentido literário e olhar para a humanidade e perceber o quão peregrina é a humanidade, o quão perdida está a humanidade, o quão carente de Deus está a humanidade. Quanta fraqueza tem a humanidade, quanto sofrimento, quanta angústia, quanta lágrima, quanta dor. Em razão de quê? Do homem que se desagregou, e agora cada um quer viver sem Deus, sem o outro, por si mesmo e para si mesmo. É a condição humana, degradante, desgraçada, miserável.
Então esses homens que estão assim precisam de quê? Reconciliação. Quem foi que falou a lei da irmã Leda? A irmã, pronto. Então estão atentas. Esses homens perdidos têm que ser levados de volta. Para onde? Para casa. Casa do pai, tem que voltar. E o que vai representar essa volta, esse retorno? O que vai representar? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei. Eu vou cear com você e ele comigo. Se vão cear, vão estar reunidos em torno de quê? Da mesa. A mesa é esse retorno, é esse reencontro, é essa reconciliação. Só que a mesa é símbolo de tudo isso. O fato é que a mesa aponta para a cruz de Cristo. Para a cruz de Cristo. É na cruz onde todos os homens se reencontram. Os homens com os homens com Cristo, os homens com Deus. É na cruz de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios, por gentileza, no capítulo 2, versículo 12 em diante, 2:12 de Efésios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis o quê? Longe, fostes o quê? Aproximados. Fomos o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Cristo. Por que nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo? Porque Cristo representa o quê para os que estão dispersos? Cristo representa o quê para os que estão perdidos? Cristo representa o quê para os que estão peregrinos? Cristo representa o quê para aqueles que estão isolados uns dos outros e de tudo? Porque Ele é a nossa condenação, porque Ele é a palavra de juízo, porque com Ele só presta uma meia dúzia de gente que está de acordo com a doutrina, de usos, de costumes, de ideologias, de cultura. Não, porque Ele é a nossa paz. Ele é a paz, Ele promove a paz entre tudo e todos, o qual Cristo, que é a paz, de ambos fez. Qual que é a obra da cruz? É de ambos, de dois, fazer quantos? Pelo amor de Deus, não tem condições de continuar. De ambos fez o quê? E nós de um fazemos quantos? Isso aqui é evangelho, pessoal. Isso aqui é evangelho de Jesus Cristo. Quem pregar o contrário disso aqui, não prega o evangelho de Jesus. De ambos fez um. E como é que ele fez isso? O que é a obra da cruz? Como se instaura a paz? E tendo derribado a parede da separação que estava no meio. Tinha uma parede de separação que estava no meio, separando os judeus de um lado, gentios de outros. Os judeus eram santos, tinham a circuncisão, tinham o templo, tinham as festas, tinham os sacerdotes, tinham as promessas, tinham os sacrifícios. E os gentios? Tudo filho de Raabe. É a ideia. Esse pensamento nunca mudou, até hoje é assim. Só que Cristo, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, como é que é o nome dessa parede? Inimizade. Quem prega inimizade está fora da cruz de Cristo. Quem gosta de inimizade está fora da cruz de Cristo. Quem prega um dogma, uma doutrina
e cada vez que prega só divide mais e mais, está fora do Evangelho. Porque o Evangelho, ele derruba a parede da inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, porque a lei de mandamento na forma de ordenança é o que estratifica os homens. Querem a prova? Que a lei na forma de ordenança estratifica os homens? Exemplo aqui hipotético. Vem cá você, Pedro. Por favor, aqui embaixo mesmo. Isso aqui é hipotético, tá, irmãos? Sabe o que é hipotético? Todo mundo gosta do Marcinho, que é um homão grandão, mas é um menino. Pedrão, todo mundo gosta, tem umas vozes grossas, bonitas, todo mundo gosta dos dois. Barba bonita, cheirosa. Agora, imaginem que, olhando para esse irmão aqui, eu imagino que vocês têm uma desconfiança dele. Se fosse para vocês, numa rua, de um lado está vindo essa pessoa, do outro lado está vindo essa pessoa, vocês escolheram qual lado para seguir? O lado do Pedro. Logo existe uma desconfiança aqui. Eu falei que era hipotético, mas até agora está dando tudo certo. O hipotético vai vir daqui a pouquinho, tá? Se o Marcinho vem de um lado, o Pedrão do outro, eu vou pelo lado do Pedrão, eu sou bobo. Não é que eu sou maldoso, é que eu sou precavido. Se eu dissesse para você, e aqui entra o aspecto hipotético, que o Marcinho, se eu falasse para vocês que ele fuma maconha, ele já transgride uma lei da nação, pelo menos em termos, certo? Este não, nunca usou maconha, nem cigarro, nada. A única coisa que tomou foi danoninho, aquelas papinhas cara, né? Quando ficou maiorzinho, só usava calça, nunca vestiu uma bermuda na vida. Coitado, sabe nada, inocente, puro. Como é que vocês passariam a ver, a partir de agora, os dois? Como a mesma coisa? A partir da informação hipotética que eu dei para vocês? Seja honesto, é para vocês, ele ou ele é uma coisa só aos olhos de vocês? O que criou a diferença? A lei na forma de mandamento. Existe uma lei que, você está excluído. Quem faz isso? Agora, cuidado, porque esse exemplo não quer dizer para você sair daqui fumando maconha, não. Para de bobagem. E nem virando gay, como eu falei agora há pouco antes, né? O argumento é, passou se você pregar isso, todo mundo vai virar gay. Falei, você está querendo virar? Se você está querendo virar, você já é. É só sair do armário. Eu mesmo não quero virar. E se fosse, falaria que sou. E daí? Você vai me achar bonito? Está com medo, né? Se eu dissesse para vocês que o Marcinho já matou 10 pessoas, 10 pessoas, e não mata mais não, mas de vez em quando dá vontade de matar. E esse aqui trabalha numa ONG para socorrer criança que passa fome. Vocês olhariam como a mesma coisa? Não tem como. O que os separa, esse é um transgressor. E esse é um fiel. Entenderam? Pode sentar. O Marcinho nunca matou ninguém. E se for uma maconha, eu creio que não faz mais isso. Obrigado, viu, pessoal? Meu povo, então, quando diz que de ambos os povos fez um, o povo de Israel era o Pedro, a ideia. E os gentios? Era o Marcinho. Por que eu trouxe esse exemplo? Para vocês entenderem que você, naquela época, fala assim, não tem como fazer a paz dos dois. Deus fala, tem, como? Tira a lei do meio, tira a lei enquanto critério, tira a justiça humana enquanto critério. Deus não quer a tua justiça humana, Ele quer homens, pessoas, porque enquanto houver uma lei, ela vai dividir entre justos e injustos, pelo menos aparentes.
A lei, na forma de ordenança, quando você começa a categorizar, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, aí você passa agora a olhar para as pessoas, a medir as pessoas e a colocar dentro das gavetas, a gaveta do inferno, a gaveta do céu. E fala assim: Alexandre, então quer dizer que agora pode tocar o terror e fazer o que quiser? Não. Jesus quer que você se aproxime da cruz. A cruz é o lugar em que, tendo o Senhor abolido na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, segue, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Destrói a inimizade, tira do meio a parede que separava, e agora traz aqueles que eram ditos gentios, imprestáveis, tragam os religiosos também que não tinham nenhum futuro, dizia que não podia furtar e furtava, dizia que não podia adulterar e adulterava. Só você ler Romanos capítulo 2, está dito exatamente isso. Deus trouxe todo mundo e em Cristo na cruz reconciliou em quantos corpos? Reconciliou em quantos corpos? Em um só corpo. Com Deus ou sem Deus? Deus faz parte dessa unidade desse corpo? Deus faz parte da unidade desse corpo? Porque é dito que Ele criou em si mesmo, é nele, um novo homem. Esse um novo homem quer dizer, não é aquele primeiro Adão, que lá agora é um homem novo. E esse agora forma um só corpo, juntamente com Deus. Observe que alcançou-se aqui uma unidade. Quem está entendendo ou não? Ei, pessoal, me ajuda aí. Qual que é a obra da cruz? Reconciliação. Qual que é a obra da cruz? A reconciliação está certo, mas reconciliação ainda implica dois, porque só pode haver reconciliação se houver dois. Mas qual é o propósito final da cruz? Destruir a inimizade implica dois, porque se tem inimizade tem que ter dois, um só não tem inimizade. Qual que é o fim último da cruz? A unidade, junto com Deus. E por que ser um? Porque Deus criou tudo um, o todo no tudo. E o que desagregou? O pecado. Aí vem a cruz para quê? Para refazer o objetivo de Deus. Quem está entendendo? Agora ouça e se espante. E para que agora eu vou ser mais precavido. Agora eu vou colocar vocês para brigarem com a Bíblia, não é comigo. Porque tem gente aí me acusando de heresia, né? Então eu não vou falar nada, eu vou apenas ler. Aí você entenda o que você quiser entender. Se o fim último da cruz está aqui, é um corpo com Deus, ainda em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Respira, para a leitura e leia de novo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Bem, pelo menos nesse texto aí, o sujeito está implícito. Você vai talvez encontrá-lo no versículo anterior, porque está falando de Deus. Então o sujeito aí, é porque está lá atrás, está lá no início, mas não tem problema não, vai para o 9. Mas está implícito. Deus, o que ele fez? Deus fez o quê? Não. Deus desvendou. Pausa. Pede iluminação. Deus desvendou. Havia algo que estava velado, escondido. Ninguém sabia. Aí Deus resolveu o quê?
desvendar. Ele quer mostrar, ele quer revelar, ele quer que você saiba. Isso é evangelho. Tá, e ele desvendou o quê? Quem desvenda algo, alguma coisa, que é o objeto direto. Qual que é aí? Ele desvendou o mistério da sua vontade. Ah, tá, então, o que estava encoberto era a vontade dele. Olha para mim, pessoal, o que estava encoberto? Era a vontade dele? E porque estava encoberta essa vontade, era o quê? Era um mistério, certo? Ó, você está encoberto, é algo misterioso. Então, Deus resolveu desvendar o mistério da sua vontade, da vontade de Deus. A vontade de Deus era até então uma vontade misteriosa, encoberta, mas graças a Deus que ele resolveu revelar. Mas ele resolveu revelar para quem? Quem revela, revela alguma coisa para alguém. Quem é esse alguém? Desvendando para nós o mistério da vontade dele. Irmãos, basta isso para você entender o básico do evangelho. Paulo diz assim, olha, Deus resolveu mostrar para nós o segredo que estava no coração dele. A vontade dele era um mistério, estava encoberta, e ele resolveu falar para o mundo inteiro. Ah, tá legal, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Essa vontade que ele tem não é uma vontade imposta, não é uma vontade coercitiva. Sabe quando antigamente tinha muito casamento combinado, não tinha? As famílias combinavam. Aí a moça, geralmente a moça, tadinha, ia casar sempre com um velho. Não era com o novinho, o velhão comprava a menininha pequena. Não tem essas histórias? A menininha, quando estava com 13 anos, 14 anos, ia para casa do velho, nojento, fedorento, bicho velho, indo para cima da menininha. Ah, se eu fosse Deus, teria vergonha, moço. E a menininha fazia o quê? Ela queria, mas queria. Não tem o que fazer, ué. A sociedade é assim, a cultura é assim, a família é assim, ninguém defende. Ela está no mundo assim. Logo ela tem que querer agora. É uma vontade coercitiva. Ela é obrigada a aceitar. Porque agora, se ela aceitar, ela vai viver um pouco melhor. Porque o fato de ela não aceitar não muda a história. Então, aceitando sem aceitar, vai melhorar. Estão entendendo? Quantas vezes você também não fez algo contra a sua vontade, mas tinha que fazer, tinha uma polícia olhando. Se não fizer, não tira título de eleitor. Se não fizer, não come. Se não fizer, não ganha. Se não fizer, não sai, não rola. Aí você fica fazendo um tanto de coisas contra a sua vontade. A vontade de Deus é livre. A vontade de Deus é livre. Ele deseja o que Ele quer desejar, segundo o seu prazer, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu bom prazer. Ah, Deus, a vontade de Deus traz gozo, satisfação para Ele, Ele fica pleno. A vontade dele é essa. Quando ele realiza, ele fica, cheio de Deus, ele fica cheio de si mesmo, de Deus, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em quem? Deus, o eterno, a divindade, falou: o meu prazer, o meu, que é a vontade dele,
está em quem? No Cristo. Não está na Paola, nem no Marcinho, nem no Pedro, nem no Alexandre, nem no Devap, nem na Assembleia, nem na Batista, nem no Brasil, nem em Israel, nem na terra, nem nos animais. O bom prazer de Deus, a vontade de Deus, que é segundo o seu prazer, está em quem? Em Cristo. Cristo é o objeto do amor do Pai, do Eterno. Quem está entendendo, pessoal? Então, todo o propósito de Deus está em quem? Em Cristo. Deus quer realizar algo em Cristo. É a vontade dele que estava encoberta. Está sendo revelada aqui, está escrito. Eu estou acabando, tá, pessoal? Rapidinho, me ajuda aí. Por favor, você vai ser abençoado. Segue. Essa vontade é de quê? Eu sei que ele tem uma vontade, a vontade dele é livre, é soberana. Essa vontade, ela é um bom prazer que ele coloca sobre Cristo. Mas e qual é a vontade que vai te dar tanto prazer, que implica Cristo? Sempre vai implicar Cristo. Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Que vontade é essa? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, queridos. Não, antes de você ler, olha para mim. Vocês acham que Deus vai cumprir toda a vontade dele? A vontade é soberana, é livre. Ele vai cumprir. Mas estamos falando de quê? Não mudei o assunto não. Estamos falando que de ambos fez. Ele está em busca dessa unidade. Sim ou não? Representado pela cruz e pela mesa. Aí o texto diz: essa vontade oculta, misteriosa, é de fazer. Ele vai fazer. A vontade de fazer com que, num tempo determinado, chamado na dispensação da plenitude dos tempos. Então os tempos vão subindo, aí quando chegarem no ápice, na dispensação da plenitude, isso vai acontecer. Quando os tempos chegaram no telos, no ápice de todas as coisas, Deus fará convergir, de fazer convergir. Tem que parar e pensar, convergir. O que é convergir? Convergir, convergência, converter. Os crentes falam: eu me converti. Será? Hein? Convergir nele. Cristo, o objeto da vontade do Pai, do prazer do Pai. Deus, o Pai, diz: eu vou fazer convergir nele. Ora, se Deus fará convergir nele, é porque as coisas, se elas precisam de convergir, é porque elas estão divergentes. Elas estão longe de Cristo. É como se Cristo fosse um eixo e todos nós aqui em torno dele, tudo em volta dele, anjo, principado, tudo. E um dia essa força gravitacional que nos liga a esse Cristo nos soltasse, nós nos tornássemos corpos errantes no universo, nas trevas do universo. E aí está tudo solto, separado, e o eixo está aqui, Cristo está aqui. E o Pai diz: eu vou fazer convergir nele. Vai voltar tudo. Vai voltar para Ele. Vai voltar para Cristo. Essa é a vontade do Pai, de fazer convergir nele. Quando os tempos alcançarem sua plenitude. Agora, a pergunta que não quer calar, e essa resposta, os irmãos me perdoem, mas eu não sei e não tenho para dar a vocês essa resposta. Tá bom? Vou sair daqui devendo, mas vocês podem consultar a Bíblia, que diz que o que vai convergir para Ele, o que vai voltar para Cristo, eu não tenho a resposta. Eu não sei. Eu sou honesto. Essa resposta eu não tenho. Se quiserem ler, leiam. É problema de vocês. Aí o Marcinho gritou: todas as coisas. Só que eu tenho um questionamento, Marcinho.
eu posso dizer que todas as coisas que estão dentro desse local é dele. Logo, as coisas que estão fora desse local não estão incluídas em todas as coisas. Porque todas as coisas, de onde? Não pode ser todas as coisas do Brasil? Não pode? Não pode ser todas as coisas só de Israel? Não pode ser todas as coisas referentes ao cristianismo? Mas o que diz a sua Bíblia? De fazer convergir nele o quê? Todas as coisas. Tanto as coisas. De onde? Dos céus? Como as da? E tem coisa no céu para retornar para ele? Não sei.